Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Luiz Cláudio Cafanhe, que é especialista em agrofinanças e fala comigo direto de São Paulo. E o tema da nossa prosa, da nossa entrevista é Consequências do tarifaço dos Estados Unidos para o agro brasileiro. Luiz, que prazer ter você aqui, meu amigo. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Divino. O prazer é todo meu falar com você e falar aí com o seu público também, né? Luiz, eu li um artigo seu no LinkedIn e eu achei fantástico, cara. Você fez uma análise dessa situação assim que eu achei sensacional. Naquele momento, eu decidi que eu precisava de conversar com você e trazer essa mesma percepção que eu tive, né, essas informações para a minha audiência, tanto no rádio, quanto no podcast, quanto no YouTube. E eu comecei a analisar, comecei a pensar depois que eu li aquele artigo seu. E, assim, eu gostaria que você me dissesse se a minha percepção está errada ou não. Eu imaginei o seguinte, o Brasil é um grande navio, é um Titanic, né? E nós temos algumas torcidas, eu até elenquei aqui 3 tipos de torcidas, né? Nós temos o governo federal como o capitão desse navio. Então nós temos aqueles que estão querendo que o capitão e sua tripulação naufraguem, então estão torcendo para o bloco de gelo, né? Para que o capitão possa naufragar. Tem aqueles que estão torcendo para que a população do navio morra porque está de saco cheio dela. E tem aqueles que estão torcendo para que todo mundo morra logo de uma vez, né, para acabar com isso. Cara, nós estamos torcendo para que esse navio afunde? Será que é mais ou menos isso? Divino, parece, né? Parece. Mas eu acho que a gente não deve, né, pensar, né, nem pensar nisso, né? Eu vejo, né, gente lógico. que trabalha com o agro, né, com o produtor, né? Se o produtor pensasse nisso, coitado, eu já fui produtor, né, na minha vida pregressa e as dificuldades são muito grandes, né? E o produtor sempre tem aquele otimismo, né? Ele acorda cedo e vai trabalhar, mesmo que seja final de semana, não tem essa, né? Ele vai para a lavoura e sempre tem alguma coisa para fazer. Então, eu acho que a gente tem que tentar construir, né, algo para a gente, no futuro, poder sair dessas enrascadas que a gente está, principalmente agora, nesse momento, né? O ideal é sair do rumo desse iceberg, porque se o navio bater, ninguém se salva, né? O Brasil inteiro vai por água abaixo. Eu até fiz essa brincadeira aí, Luiz, porque muitas vezes eu fico vendo as torcidas e o Brasil polarizado, como está nos últimos anos, né? Politicamente polarizado, digamos assim, a gente ouve de tudo, né, em termos de opiniões. E muita gente está torcendo para que o Brasil receba essas tarifas aí, lei Magnitsky, uma série de coisas, como se isso fosse a melhor coisa do mundo, fosse a salvação da lavoura para quem não gosta do governo de plantão hoje, né? Só que às vezes as pessoas se esquecem o seguinte, que todo mundo vai pagar o preço dessa conta, não é isso? Isso mesmo, você tem razão, total razão, né? Quer dizer, eu acho que isso a gente não pode se esquecer, né? E eu dou aula, né? Dou aula na FGV, né? No estado da FGV, e eu dou muita aula para filho de produtor, né? E às vezes os filhos, na sala de aula a gente fica muito tempo conversando, né? E eles falam, mas e aí, professor? Não, o que a gente precisa fazer é olhar para frente, produzir e fazer a gestão de risco da nossa propriedade. É isso é isso que a gente precisa se preocupar. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, se afastar desse negócio, dessa história, Divino, porque você mesmo falou e nem falou, né? Quer dizer, todo mundo vai pagar. E a gente está no país que a gente precisa avançar, né? Então, acho que você tem total razão. A gente precisa
parar um pouco, olhar para o nosso negócio, a se afastar um pouco, né? E tentar andar para frente. Acho que é isso. E uma coisa que eu tenho observado também, Luiz, é o seguinte: muita gente pensa o seguinte: se o país ficar muito ruim, o governo cai. Então vou torcer para o país piorar, para o governo cair. Se fosse assim, a Venezuela ficou muito ruim, o governo está lá. Cuba ficou muito ruim, o governo está lá. Nós temos exemplos de vários outros países que ficaram muito ruins, ficaram péssimos, Então, lá. E os governos estão lá, né? Não, pois é. Por isso que a gente precisa, né, pensar e os governos, né, em algum momento, né, e a gente espera nesse nosso regime democrático que os governos mudem, né, se alterem, né. A gente já teve, né, depois da redemocratização, tivemos lá Fernando Collor, tivemos lá Fernando Henrique, tivemos o governo Lula, tivemos o governo Bolsonaro. Então, essa alternância de política é importante para o país, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, se concentrar na nossa atividade. Eu estou falando do ponto de vista do agro, que para poder se afastar um pouco dessa polarização da política, viu, de mim. Realmente, os governos passam, né? Eu me engasguei aqui, Luiz, me perdoa. Acabou que eu fui tomar uma água e essa água entrou errado. Deixa eu até tomar outra aqui. Toma um cafezinho. Tem que tomar um café. Tem que tomar um café para ver se melhora. Luiz, você falou que você foi produtor rural? Sim. Não, eu sou engenheiro agrônomo, né? E engenheiro agrônomo? Não, mas conta um pouco da sua história aí para nós. Logo depois que eu me formei, eu falei, bom, vou ser produtor, né? De agrônomo, vou ser produtor. E aí eu agendei uma fazenda em Uberaba, pequena, né? Uma proprietária de 200 hectares, era garoto, em 89. E aí eu plantei soja, metade de soja, metade de milho, né? E aquela época que a produtividade estava começando, né? Espécie de solo, né? Semente, Embrapa, vinho. Enfim, e assim, eu sou isso que eu sou hoje por causa, assim, um dos fatores é por causa disso. Eu peguei em 1990 o Plano Collor. E aí eu era produtor ali, aliás, vários produtores que vão me ver aqui, vão lembrar disso, e vão ouvir no seu programa de rádio, vão lembrar disso, né? Em 1990 teve a grande quebradeira dos produtores. Não foi por culpa dos produtores. Eu vou te falar, eu não era produtor, eu colhi super bem. Na época, a produtividade, 46 sacos por hectare, foi o que eu produzi de soja, era uma baita produtividade. E eu não consegui pagar o banco. Mas por quê? Porque com o Plano Collor, nem foi o problema dos produtores da safra de verão naquela época não foi o problema do confisco financeiro. Foi também, mas não foi tanto. Porque a gente já tinha gasto o dinheiro para... A gente estava próximo à colheita. Safra de verão, né? Não existia safrinha. E aí a gente, em um dia, no dia 1º de março, a nossa dívida no banco subiu 80% e o preço ficou parado. E aí não tinha produtividade. Assim, foi a primeira situação que eu vivi que eu falei, puxa, eu não estou entendendo nada, preciso entender esse negócio. Eu estou falando de 1990, que teve a securitização agrícola. Aí eu fiz o mata-mata com o banco, né? Produzi mais um ano, aí falei, não dá, não consigo pagar. Fiquei devendo para o banco 18 anos, tem gente que deve até hoje, por causa de 1990, né? E por causa do problema financeiro, que não foi criado pelos produtores. Bom, enfim. Aí eu saí de lá, trabalhei em uma cooperativa em Minas Gerais, um tempinho, foi nessa época que eu conheci bastante Rio Verde. E aí depois, em 93, eu falei, deixa eu entender. Aí eu parei tudo, falei, vou fazer uma pós-graduação na Exalc, fiz um mestrado no Departamento de Economia Agrícola na Exalc e fiquei lá até 2000. Na verdade, eu apresentei minha dissertação em 98, foi em seguro rural. E em 2000 eu trabalhei no CPEA, lá na Exalc, durante 8 anos,
E aí, em 2000, eu saí e fui trabalhar na que é hoje a B3, foi na BMF, né, a ex-BMF. Eu trabalhei 18 anos, até 2018 trabalhei na BMF, depois virou BMF Bovespa, depois virou B3. E aí, em 2018, eu saí e hoje eu trabalho como um conselheiro de seguradora, enfim, e dou muita aula, escrevo artigos na agroanálise, enfim. Então, eu tenho essas atividades e dou algumas consultorias. Então é isso, minha vida, né? Quer dizer, eu quando falo da área de produção, e assim, eu falo com os alunos também, eu falo, o pai de vocês, né, fez uma coisa que é muito mais difícil do que o que eu estou dando em aula, porque eu dou aula de gestão de risco e de crédito, né? É muito mais difícil. O que ele fez? Ele foi lá e conseguiu dominar a terra, que não é fácil, né? Ele conseguiu produzir, né? Ele descarregou o caminhão de adubo, cheguei na metade, o seu dedo já está assim para frente, né? Quer dizer, é muito complicado. O pai dele já fez isso. Quem que tem que fazer o próximo, quem que tem que dar o próximo passo são os filhos. A gestão de risco, quando eu falo de derivativos, de seguro, de governança, tudo nas minhas aulas, eu falo, são vocês o responsável, não adianta cobrar do pai. O pai não vai querer sentar no computador, porque ele já fez. Ele já passou pelo plano Collor, já passou pela crise de 2004, né? Enfim, então é isso. Esse é um Plano Real, Plano Sarney, Plano Bresser, todos os planos possíveis, né, Luiz? Nossa, era hiperinflação, divino. Eu falo para a molecada, vocês não sabem o que é hiperinflação, né? Em 1990, em 2090, tiveram 2.000% ao ano de inflação. 2.000% de inflação, por isso que o agro, e aí nas minhas aulas eu falo disso, né? Por isso que o agro, divino, por isso que tem as operações de troca, por isso que tem o barter, e que isso surgiu lá na época da inflação. O produtor, ele pegava o dinheiro do banco, produzia, na hora de pagar o banco ele não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Por causa do desbalanceamento, do desequilíbrio. Aí o produtor foi atrás e falou assim, não, eu quero pagar em produto. E foi por isso que surgiu que as trades lá em 88 falaram, não, então tá bom, vamos fazer, a gente te dá insumos, se me paga em produto, que é o que acontece até hoje, né? Então foi por causa da inflação. Mas, enfim, derivamos um pouco do assunto, mas... Não, mas é bacana, é bacana. Luiz, em 92, eu fui para os Estados Unidos estudar e eu lembro que, parece-me que o Clinton era o presidente na época e a inflação nos Estados Unidos naquele ano foi 6%. O povo estava aterrorizado, meu amigo, com 6% nos Estados Unidos. Quando eu contava para eles como é que a coisa funcionava aqui no Brasil, cara, assim, era impossível para os caras entenderem. Quando eu falava que você estava no supermercado comprando e o cara estava com a maquininha atrás, assim, mudando os preços. Cara, era assim, era outro planeta, era outro mundo para eles. Então, nós vivemos realmente uma época difícil, né? A gente recebia um ordenado, né, um salário, saía correndo pro banco, tem que caia, peraí, deixa eu comprar umas 3, quer dizer, nossa. Mas é por isso, cara, que assim, até hoje, e eu acho que às vezes essa geração, e a gente realmente, a gente está mudando um pouco o tema aqui do assunto, mas não tem problema não, nós estamos dentro, né? Tá dentro de qualquer forma. Essa geração, às vezes, ela não entende por que muitas vezes as pessoas são tão conservadoras, tão seguras em relação aos seus investimentos, mas é porque quem passou por tudo aquilo que nós passamos lá atrás, como você disse, pegar o seu dinheiro e ter que correr para o supermercado e fazer a compra do mês, né? Você já comprava a carne que você ia consumir no mês, o papel higiênico que você ia usar no mês, o arroz que você ia comer no mês. Então, até hoje, tem gente que tem essa mania, né? Vai no supermercado fazer compra do mês. Não precisa mais. Hoje você vai ali e compra o negócio que você vai usar 2, 3 dias e volta no supermercado. Mas parece que ficou no inconsciente coletivo aquela coisa de você ter que fazer a compra do mês porque senão o dinheiro acabava.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Estamos falando hoje a respeito das consequências do tarifaço dos Estados Unidos para o agro brasileiro. Estou entrevistando Luiz Cláudio Cafagni, especialista em agrofinanças. Mas vamos voltar aqui nos Estados Unidos um pouquinho? Como é que nós estamos em termos de diplomacia? Corre o risco do Brasil ficar isolado, Luiz? Olha, bom, primeiro, assim, sempre, em relação a esse assunto do tarifaço, sempre tem incertezas, viu, Divino? Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Então, do ponto de vista de diplomacia, tem muita gente que fala que o governo brasileiro demorou, né, para se comunicar com os Estados Unidos, ou não tinha um canal aberto, e do outro lado o governo falou, não, a gente já tinha, enfim. Então, o ponto é, a gente não sabe ao certo o que motivou, a gente imagina, até no próprio artigo, né, que a gente comentou, né, quer dizer, a gente imagina que tem algumas motivações, mas a gente não sabe, né, a cada dia aparece, né, apareceu há um tempo, acho que a semana passada, não, as terras raras brasileiras, de fato, né, quer dizer, pode ser o problema do BRICS mesmo, né, do Brasil querer fazer um outro meio de pagamento, que eu por mim, eu acho legítimo. Você não precisa ficar dependente de um meio de pagamento. Pode ter outro, não tem problema. Né? Inclusive, hoje, eu dou aula de blockchain e isso vai acontecer em algum momento. Tudo isso a gente vai fazer transação direto com um japonês, com um italiano no celular, e a gente vai acabar não usando nenhum desses sistemas, imagino, que tenha hoje. Então, quer dizer, qual outra motivação? Né? Tem a motivação política, né? Então, enfim, hoje é uma grande incógnita, né? A gente não sabe. Essa questão do Bolsonaro aí, você acha que realmente tem alguma coisa a ver ou não? Não, tem a ver, né? Tá na carta, né? E o dia 9, o presidente Trump ele mandou uma carta pro presidente Lula, e a primeira motivação era o tratamento, né, do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, isso foi o que ele escreveu. Né? E na segunda, então, sim, pode ter. Eu não acho que, assim, seja enfim, acho que não deveria, né, ser a motivação. A motivação tinha que ser puramente comercial, né, técnica, né, não política, mas tem uma outra motivação que é das big techs, né, da regulamentação. Agora, por trás e tem uma terceira motivação, que ele falou que o comércio norte-americano e brasileiro era desigual para o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil era superior, e na verdade isso é mentira, não é verdade, porque o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos há anos, né? Então a gente importa mais do que eles importam da gente. Agora, tem algumas tarifas específicas em alguns produtos que a gente tarifa muito, enfim, mas isso não é uma questão para falar assim, agora eu vou tarifar 50% tudo, né? Quer dizer, e aí, agora, existem por trás algumas outras motivações, que é aquilo que eu estava comentando, quer dizer, a gente não sabe se o interesse mesmo são as terras raras, se o interesse mesmo é o BRICS, é o SWIFT, os meios de pagamento, ou é mesmo falar, não, eu sou aqui de uma linha política, lá o presidente Lula é de uma outra linha política, então a gente vai confrontar agora. Não sabemos, né? O presidente
NPI é instável, né? Mas ele está conseguindo, e também não sabemos, né, por fim, se é uma medida que foi lá no início, o argumento dos Estados Unidos era porque ele estava com um déficit muito grande, não é? Em conta corrente, e aí ele queria arrecadar para diminuir esse déficit. E no final, eu até escrevi lá num artigo em março sobre isso, né? Na mesma análise, fazendo essa análise, quer dizer, de fato, os Estados Unidos ele importa muito mais da China, do México, do Canadá, do que exporta para esse país. Então, ali, naquele momento, ele tinha uma motivação comercial dele falar o seguinte: olha, eu quero colocar uma tarifa grande para arrecadar, para eu poder, inclusive, tentar equilibrar, né? Então, mas com o Brasil, assim, é meio fora da curva, né? O mundo inteiro está vendo que, olha, não tem muito a ver, né? E aí o que acontece é que existe, que é aquela sua afirmação no começo, né? Isso acaba alcançando um monte de setores, né? Todo mundo, né? Então, O Trump é um grande negociador. Ele está negociando agora com o Japão, está negociando com a China, está negociando com uma série de países. Ele poderia ter feito a mesma coisa com o Brasil, ter jogado essa coisa toda no ar para que o Brasil sentasse com ele em um determinado momento e eles pudessem renegociar determinadas questões? pode ser, é o que a gente vai ver, né? Pelo menos é o que eu espero, né? Que a gente sente para negociar, porque se não houver a negociação, é o pior dos mundos para todo mundo, né? Aliás, o Brasil é mais, né? Porque nós somos um país dependente, né? Um país que bem menor do que os Estados Unidos. Lá eles vão ter um impacto, todo mundo vai ter impacto, né? Só que eu acho que nós vamos sentir mais. Então seria interessante a gente negociar também, né? A gente conseguir negociar. Espero que seja essa motivação. Que isso aconteça durante essa semana que vem, né? O tarifaço está para entrar daqui 2 dias, né? Depois da manhã. E não é chamando o Trump para chupar jabuticaba que nós vamos resolver a questão, né? Não, A questão é muito mais profunda do que isso, né? É muito mais profundo, não tem dúvida. Ali primeiro precisa entender qual que é a motivação. Em algum momento, a semana passada, foram as terras raras, né? Então, se essa motivação, então, vamos negociar, né? Acho que é isso, né? Não é dar, mas é negociar, né? Esse é o ponto. Quais são as consequências de curto prazo que você imagina que a gente vai ter aqui, em relação, por exemplo, a câmbio, inflação, balança comercial? Então, Divino, eu acompanho, né? Acompanho a inflação. No último Boletim Focus de anteontem, de segunda-feira, ele mostrou que a inflação ela vai permanecer mais ou menos a mesma, com uma leve tendência de queda, né? O dólar, ele também não, pelo menos isso é o mercado, né? Acha que não vai explodir, não vai subir. E o balanço de pagamentos, ele vai cair, mas a gente ainda vai ser superavitário, né? Então, vai cair aí, ele acho que está em 77, ou tem a previsão de 77 bilhões de superávit, vai cair para um pouco 69, alguma coisa assim, isso em 2026. Então, quer dizer, o Brasil, era muito mais dependente dos Estados Unidos há uns anos atrás. Hoje o país é muito por causa do agro, né? A gente tem uma ramificação mundial muito maior, né? A gente tem outros parceiros comerciais, enfim. Então, a gente não vai sentir tanto, né? Vai sentir. Não estou falando que não vai sentir. Vai ter desemprego em algumas indústrias, vai ter problema, né? Até a própria Embraer está falando, nossa, a Embraer vai sentir, o setor de ferro e aço vai sentir, né? Enfim, ontem saiu, na verdade, o setor de madeira, né? De madeira serrada e tal, que a gente vai sentir. Quer dizer, mas a gente vai passar, né? Se acontecer.
Mas a gente não sabe, né? É como saber daqui 2 dias. Você fez uma análise de 6 produtos agroindustriais. Qual você acha que é o mais vulnerável desses que você analisou? Bom, o mais vulnerável tem 2, que são bem vulneráveis, né? Um é madeira. Madeira por conta da nossa dependência norte-americana, né? Então, porque assim, para analisar qual que é o impacto em cada um dos setores, a gente analisa quanto que os Estados Unidos compram da gente, se aquele produto pode ser substituído, se aquele produto é consumido por uma população de uma renda mais alta, uma renda mais baixa, e qual que é aí o outro lado, né? Do Brasil, o Brasil ele consegue pegar esse produto que seria destinado aos Estados Unidos e redistribuir ele para outros clientes. Quer dizer, então assim, antes de fazer essa análise, sempre todos vão sentir, né? Só que alguns setores mais ou menos. E aí é o que você perguntou, mas quais desses 6, né? Eu analisei café, boi, açúcar, que são os principais, né? Açúcar, pasta de madeira, que é para fazer papel, madeira e laranja. É isso, né? Café. Café também. Café. Desses produtos, né? Então, a madeira, né? Que não é a pasta de madeira, mas é a madeira serrada. E o boi, né? O boi, e aí o boi, assim, o boi menos, madeira mais, o boi menos, e olhando essas características, né? Então, no caso da carne bovina, a informação que eu tive que, assim, na hora que, no dia 9, dia 10, os frigoríficos já pararam de comprar. Então, o mercado aí, eu dei uma olhada no mercado futuro, né? O que aconteceu até no dia 9, o boi estava 330, aqui eu estou falando no mercado futuro, é o preço do boi em Presidente Prudente, né, no estado de São Paulo. E aí ele caiu para 309 no dia 21 e ele subiu, no dia 28, anteontem, ele subiu para 326. Então, quer dizer, ele deu uma caída, já subiu de novo, que aí você já não sabe se é uma questão de margem, né, ou uma questão de oferta mesmo, ou de demanda. Quer dizer, então o boi ele deu essa barrigada e subiu. Mas quando o boi ele vai... Porque o que acontece? Quando você tem os 50%, o comprador lá norte-americano, ele vai olhar o preço do boi e aí ele vai falar o seguinte, olha, esse preço vai estar 50% a mais, né? Aí ele fala assim, então eu não vou comprar porque eu não consigo distribuir. Aí o que acontece é o seguinte, pode ser que um intermediário tire uma margem, né? Pode ser que ele compre mais barato aqui do Brasil, né? Então, esse efeito, né, quando você olha o preço do boi, provavelmente o que vai acontecer é o seguinte, um norte-americano vai falar, bom, eu subi o preço do boi brasileiro, como ele a gente fornece, acho que é 10%, 15% de boi para os Estados Unidos, quer dizer, ele vai comprar outra carne bovina de outro lugar, ou ele vai substituir, né, para outros tipos de carne, né? Então, por isso que o boi sente, mas não sente tanto, mas sente. A madeira sente bastante. Luiz, eu vou para mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol,
Professor e pesquisador premiado, Gisele Santos. Engenheiro agrônoma especialista em plantas daninhas, Enio Fernandes. Consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapscna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Daqui a 2 dias, gente, daqui a 2 dias é para começar aí as tarifas, né, de 50% sobre produtos brasileiros que os Estados Unidos importam. É o tarifaço do Trump. E o especialista Luiz Cláudio Cafam está conversando comigo a respeito. Suco de laranja. O norte-americano toma muito suco do Brasil. Então, suco de laranja é uma outra coisa interessante, né? Bom, primeiro é que quando você olha, o Brasil exporta suco de laranja só para o país rico, né? Então, assim, a gente já sabe que quem toma suco de laranja tem uma renda um pouco maior. Tá vendo? E assim, é verdade. E quem toma suco de laranja, ele pode substituir por outro suco? Pode, claro, pode substituir por um suco de, sei lá, de maçã, né? Não é a mesma coisa, né? Não é porque eu tô vendo no meu caso, né? Não é a mesma coisa. Então, a substituição é um pouco mais difícil. E o outro ponto é o seguinte, o Brasil, ele é responsável por uma parte grande do suco de laranja norte-americano, e depois é o México, mas com uma participação bem menor. Quer dizer, da onde que os Estados Unidos vai comprar suco de laranja? Então, eu acho, vai sentir, obviamente, mas vai sentir muito menos. Provavelmente, o norte-americano vai ter que pagar mais pelo suco de laranja. E aí, mas não vai deixar de tomar o suco de laranja. Alguns vão, mas a maioria acho que não, né? Porque é difícil substituição. E aí é aquele ponto, né? Quer dizer, vai aumentar o preço, né? O norte-americano também está com inflação, né? Eles não querem, enfim. Sim. Então tem todo o que vem depois, né? Vamos dizer assim. Café brasileiro. Café brasileiro é bem demandado lá fora, né? Nossa, café não tem substitutivo. Não tem. Você consegue substituir o café? Por nada, né? Por nada. Lembro na época, quando eu era bem mais novo, que teve uma crise do café, o café estava nas alturas e falou, não, tomar cevada. Eu lembro, estava... sem chance. Mas não, sem chance, né? Café... Né? É aquele negócio que você acorda de manhã, sente aquele cheiro. Aí o cheiro é muito melhor que o gosto, né? Mas então, Divino, assim, e o café, eles são muito dependentes, né, do Brasil. E outra coisa, eles compram também das centrais, compram um pouco da América do Sul. Mas o que vai acontecer? O café já está com problema de estoque, né? O preço do café... olha só, no dia 9 ele estava 284, e aí eu peguei bolsa de Nova York, tá? Peguei B3, estava 284 centos de dólar por libra-peso. No dia 16/7 foi para 308 e dia 28, anteontem, estava 301. Quer dizer, café não sentiu nada. Não, e ainda teve geada agora, esses dias. Essa semana teve geada em Minas. Quer dizer, muita gente queria colher, não vai colher. Pois é. Então, assim, não vai sentir. Né? Não vai sentir. Não, sentir sempre vai, né? Então, sempre, né, lá no começo eu já falei. Mas vai sentir menos, né? Porque tem pouco café. Então, e não dá, né? O norte-americano vai continuar tomando café. Você acha que em relação à soja, porque a gente vende muito para a China, né? Corre o risco da China fazer um acordo comercial com os Estados Unidos e, ao invés de comprar soja do Brasil, porque a China tem comprado muito mais soja do Brasil do que dos Estados Unidos, corre o risco de virar a chave e a China passar a comprar mais dos Estados Unidos que do Brasil? Então, do ponto de vista da soja, eu até escrevi sobre isso, né? Eu escrevi um artigo que é sobre a diminuição da população de algumas nações, né? E é um dado da ONU, e a China já está diminuindo a população, né? E assim, e aí é fácil, né? A gente exporta algo em torno de 80% da nossa soja para a China.
Quer dizer, então é o nosso grande comprador, né? E aí, na época que eu escrevi o artigo, eu falei, olha, o Brasil tem que tomar um certo cuidado. É bom, não é? E não tem problema, é bom, porque eles estão comprando e tal, mas tem que tomar um certo cuidado da nossa. A gente não pode ficar muito dependente de um consumidor só, que é exatamente essa sua pergunta. Quer dizer, então, assim, pode ser, a China também não é boba de colocar tudo no Brasil. Ela só colocou por causa do primeiro mandato do Trump, que teve aquela guerra, e agora, né? Quer dizer, que o Trump começou a falar, não, de aumentar, né? Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. A China falou, tá bom, então pode comprar soja de você. Vou comprar aqui do meu amigo Brasil. Agora, né, a gente, do ponto de vista da China, ela tem alternativa, né? Se bem que ela também é bem independente do Brasil. Mas do ponto de vista do Brasil, dos produtores brasileiros, qualquer espirro na China, a gente vai sentir aqui. Então, não é bom, né? Por isso que, nesse artigo, que eu falei do mercado de açúcar, quando você olha o mercado de açúcar, o gráfico dos nossos compradores, se fala, é lindo, né? Porque não tem nenhum que é grande, né? Todos são pequenininhos e a gente exporta o mundo inteiro, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Na realidade, é o seguinte, a China, desde a Rota da Seda, eles são exímios negociadores. A gente é neném para negociar perto dos chineses. Os caras são muito fortes, porque eles têm milhares de anos que eles sabem fazer isso, né? Luiz, vamos deixar uma mensagem final aí para aquele produtor rural brasileiro que nesse momento está com o coração apertado, está sem saber o que vai acontecer, está com essa instabilidade aí na mente e no coração. Deixa um recado aí para o pessoal. Bom, vamos lá. Né? Bom, primeiro, assim, só na pergunta anterior, Divino, eles são exímios negociadores, mas nós temos sol, né? Temos sol e solo e temos produtor. Sol e solo. Bom, gostei. Solo e produtor. Quer dizer, assim, a gente tem um diferencial, né? Para o mundo inteiro. Isso é fato. O produtor, né? Eu sempre quando eu escrevo, e sempre quando eu dou aula, sempre quando eu falo, assim, a gente tem que olhar quem começa. Quem que é o responsável por tudo isso aqui? Pelo seu programa, pela minha atividade, pelo seguro, tá? É o produtor. Né? Quando eu dou aula de crédito, eu mostro lá a CPR, né, que é um título de crédito, eu mostro ela no meio de todos os títulos. Né? E aí os alunos olham assim e falam assim, ô professor, então quer dizer que o ponto inicial de tudo é a produção? Claro! É esse que é o mais importante. Né? Então, e o produtor que é o mais importante, né? Que é o cara que produz. Então, o que eu costumo dizer e o que eu acredito, né? Eu tenho, agora nesse plano safra, né, a taxa de juros subiu. Assim, ele tá numa situação muito adversa, né? O produtor ele tem uma atividade que tem, ele corre muito mais risco de vir do que qualquer outra atividade, né? Ele tem o preço, uma volatilidade do preço muito grande, tanto nos insumos quanto nos produtos. Ele tem um problema climático muito grande, né? Ele tem um problema que você chega lá, começou a dar o percevejo, tem que aplicar defensivo e tal. É muito dinheiro, né? Muita incerteza. E para o produtor, ele tem uma arma, né, para ele, né, que é ele fazer a gestão da fazenda de uma maneira assim, todo centavo vale, todo centavo é importante. Né? Então, num cenário no qual a gente, se vai olhar, por exemplo, o produtor pecuarista, que o preço, se bem que não caiu, mas pode cair, né, que as margens estão mais espremidas. Você vai olhar para o produtor de soja. Ontem eu estava fazendo, de novo, o custo de produção do milho, né? O Divino, está dando contramargem, né? Se você bobear, se o produtor bobear, dá contramargem, né? Ele tem mais prejuízo do que quer dizer, então, ele tem que fazer uma gestão da fazenda e de uma maneira muito, mas muito consciente. Não é trivial, não é fácil, porque cuidar de uma fazenda, de mil, você sabe, é diferente de cuidar de uma farmácia. Fazenda tem muita.
tem muitos itens, tem uma complexidade muito grande e é fácil as coisas escaparem, né? Então, se é para eu falar, o produtor tem essa resiliência. Quando a gente começou, eu falei lá de 1990, que foi um caos. Eu saí da produção. Não, depois eu andei por Marzinho de Laranja, mas também não foi bom. Mas, enfim. Mas, de qualquer jeito, o produtor está acostumado com isso. Então, o que ele vai lá e vai conseguir. Só que vai ter uma... Né, o futuro, acho que talvez mais um ano de margem ruim, mas aí as coisas voltam, né? Mas ele tem que realmente cuidar muito bem das finanças da fazenda dele. Acho que é essa a mensagem. Luiz, muito obrigado. Vamos torcer para que a gente consiga se desvencilhar desse iceberg que está na nossa frente e que saiamos todos ilesos, né, dessa situação. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um grande prazer ter essa prosa contigo. Também gostei bastante, gente. Lembramos aqui do passado, das peripécias do passado, falamos das peripécias do presente, né? E o Luiz deixou um ponto aqui que eu acho que é essencial, é crucial. Governos passam, países ficam. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? E trabalhar. O Brasil tem solo, conforme ele mesmo disse, e tem produtores rurais altamente eficazes, resilientes. Eu conversei com o Luiz Cláudio Caffarem, especialista em agrofinanças, e nós falamos sobre as consequências do tarifaço dos Estados Unidos para o agro brasileiro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.